Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Autoridade. E esse Papo de Autoridade está especial porque hoje nós estamos com um especialista em inteligência artificial. Esse é um assunto que eu gosto muito, uso muito inteligência artificial. Estou aqui com o Dr. Bruno Henrique da Rocha, que acabei de descobrir, né, que nós já nos conhecíamos, a gente não tinha se encontrado, mas já nos conhecíamos lá de Primavera do Leste. E está sendo um prazer enorme recebê-lo aqui novamente. O Bruno Henrique, Dr. Bruno Henrique é professor universitário, consultor especializado em inteligência artificial e direito digital, com mais de 20 anos de experiência, graduado em direito pelo FMT. Vou ler tudo aqui, doutor. Com pós-graduação em direito tributário pela PUC de São Paulo e estudos em ciência da computação para advogados no Harvard Institute. Esse eu estou cursando aí. Que isso, hein? Criador dos cursos Inteligência Artificial no Estudo do Direito e IA Generativa na Gestão Pública, sendo reconhecido nacionalmente por projetos de transformação digital no setor público. Seja bem-vindo, doutor Bruno Henrique. Vou chamar de Bruno. Ah, claro. Vamos, prazer é meu, Felipe. É íntimo lá de Primavera já e tal, conheço íntimo, família. Eu acho um pouco demais já, mas... De fato, quando nos conhecemos há um bom tempo aí, conheço muito seu pai também. Bacana. É um grande homem, inclusive, um grande amigo. Meu pai é bacana demais. Então, estamos aqui hoje para falar sobre essa questão que está todo mundo curioso, né? Que está todo mundo louco para saber o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, o que eu posso, o que eu não posso. Exatamente. Como que é que funciona, o que que é isso, a tal da inteligência artificial. A IA. Cara, a inteligência artificial, a gente estava até conversando hoje que virou o novo normal, né? É uma coisa absurda que aconteceu de um ano. O ChatGPT chegou quando? Ele é de novembro de 2022. Novembro de 2022. Ele foi lançado então, nos Estados Unidos. Né? Aqui a gente tem mesmo, ele naturalizado, assim, mais comum no Brasil, começou a ser usado e disponibilizado para a língua portuguesa, quando começou a ficar mais popular para a gente, ali em meados de 2023. Então, a partir dali, nós temos já o começo da popularização dessa inteligência artificial que muita gente chama de IAG, né? Inteligência Artificial Generativa. Essa que é a grande mudança que popularizou essa questão de inteligência artificial para a gente hoje. E chegou, né? E hoje já faz parte das nossas vidas, né? Não tem, é muito difícil você encontrar alguém que não usa um pouquinho ali de ChatGPT mesmo que seja... Na verdade, não. É que nós estamos em bolhas específicas, né? Na verdade, a inteligência artificial ainda é bruxaria para a maioria das pessoas. Será, cara? Com certeza absoluta. Então, é que você está considerando só o pessoal que está aqui ao seu redor, né? Você está considerando o pessoal com uma cultura maior, o pessoal com uma taxa de educação um pouquinho mais elevada, que tem profissionais que são liberais, né? Mas, de fato, ainda é magia para muita gente. E para muita gente é um absurdo, inclusive. Mas o fato é que depois que você descobre essas facilidades, fica difícil tirar da sua vida, né? Você já começa a usar como se fizesse parte da sua vida. Igual o celular, né? Quando inventaram, logo já estava todo mundo habituado. Aí agora, quem começa a usar já se habitua muito rapidamente também. Eu dou o exemplo da minha mãe. Minha mãe queria comprar. Minha mãe a vida inteira dirigiu o carro manual. Eu falei, mãe, seu joelho, tem que comprar um carro automático. Ela, não sei mexer, fez o test drive. Nunca mais na vida ela quis saber de mudar de marcha. Os avanços tecnológicos que trazem facilidade ou aumentam a produtividade são essenciais e são sedutores de primeira conversa, né? Primeiro contato. Você já se vê integralmente seduzido pelo potencial que aquilo traz. Facilidade, conforto, produtividade, otimiza o tempo, né? Dinheiro, né? Exatamente. Então, nós temos todas essas questões da qual a inteligência artificial tá pronta para nos fornecer um auxílio total, né? Um auxílio integral. Faz um paralelo para mim, porque eu fiquei em dúvida ali quando você falou. Eu gosto muito, mas eu não entendi direito quando você falou antigamente já tinha inteligência artificial, né? Mas aí veio a inteligência artificial generativa. Né? A inteligência artificial generativa é o que os papers estabelecem, né? O que os estudos estabelecem, essa generativa é a questão de gerar conteúdo. Porque por muito tempo nós temos dois grandes grupos de inteligência artificial. Nós temos uma inteligência artificial que ela é chamada de fraca e uma inteligência artificial que ela é chamada de forte. A inteligência artificial, como inteligência artificial, vem sendo estudada desde a Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, se você pega lá
a máquina de Turing, lá do filme, aquele filme, bom da Segunda Guerra, em que ele descriptografa a máquina de códigos dos nazistas, a Enigma, né? Então, o sujeito vai lá e cria o que a gente conhece hoje como processador, como computador. A partir daquele momento, a gente tem uma inteligência que supera em números de possibilidade de cálculos a equipe inteira que fazia esses cálculos para desvendar o problema da guerra. E a partir daí, a gente tem uma espécie de inteligência artificial, lá a partir de 49. Sim. A partir daí, nós tivemos várias evoluções. Tivemos os computadores, tivemos a própria internet. Então, a inteligência artificial que nós temos, ela é uma esfera gigantesca. Se a gente pegar, ainda no século passado, nos anos 90, nós tivemos o Deep Blue ganhando de xadrez do Kasparov, que era o campeão de xadrez imbatível. Então, nós já tínhamos, desde então, uma inteligência artificial estabelecida. Qual que é o grande... Então, a inteligência artificial sempre esteve ao nosso lado desde que a gente tem um computador. Então, as grandes empresas utilizam de inteligência artificial fraca, que é específica para certas coisas. Então, eu preciso fazer um grande volume de dados. Os cientistas iam lá e usavam a inteligência artificial para analisar um grande número de dados específicos. E ela dava uma resposta específica. Certo? Agora, por exemplo, astronomia. A astronomia foi possível, a evolução da astronomia, depois que foi digitalizada as fotos e o próprio computador. Isso já existe. Processou as imagens e buscou pontos específicos daquela coisa. Isso já existe há muito tempo. O que aconteceu com o ChatGPT, a partir de novembro de 2022, é essa possibilidade dele criar conteúdo e lhe responder. Conversar contigo em linguagem humana, em linguagem natural. Então, a partir do momento em que nós tivemos as pesquisas e ele começou a se estabelecer o tal do LLM, que é a linguagem em larga escala, depois que ele leu a internet inteira e se estabeleceu cálculos para ele te dar essa resposta, a gente teve o boom dos chats GPT, que vai te responder diretamente. Antes, você se recorda, antes mesmo do chat GPT, a gente já tinha os bots de WhatsApp. Sim. Que te respondiam, né? Que aquilo era uma inteligência artificial. Muito simplória, fraca. Mas qual que é o grande lance da generativa? Que ela está aberta, como ela leu a internet inteira, ela está aberta a te responder qualquer coisa. E gerar conteúdo. Ela deixa de ser uma mera repetidora do que ela leu, para ser ela tem a capacidade de integrar e te dar respostas de tudo aquilo que ela já leu antes, que uma coisa nova que não existe. Então você sabe, você trabalha diariamente provavelmente com inteligência artificial, ela te dá respostas que não são respostas decorrentes de um texto. Ela não pegou e copiou e colou um texto para te dar resposta. Ela fez conta, ela pensou. Pensar entre aspas, né? Mas ela te deu frente um número impensável de cálculos matemáticos e questões estatísticas, ela te deu a resposta mais provável que você está esperando receber. É isso que ela faz. Estatisticamente, tem muita gente hoje que usa a imagem que o ChatGPT, que essas inteligências artificiais, elas são um autocompletar do seu celular bombado. Né? Entendeu? Então, o que ela faz é um autocompletar. E, de fato, é isso que ela faz. Ela funciona pegando palavra por palavra e estatisticamente prevendo qual que é a próxima. É isso que ela faz. Só que ela faz com muito poder computacional, com muito processamento. Entendeu? Cara, eu conversei com uma galera aqui de Cuiabá, não sei se você conhece aquele pessoal que tem a Rosana, já ouviu falar da Rosana AI? Não. Rosana I.O. Rosana é uma inteligência artificial daqui. E aí o cara me explicou o seguinte, que inteligência artificial, na verdade, hoje é commodity. Sim. Na verdade, mais do que inteligência... Eu colocaria um ponto a mais. Concordo, em certo ponto, concordo. Mas eu colocaria um ponto a mais. O processamento é a commodity, né? A inteligência artificial, em tese, as principais, as maiores, elas são capazes e próximas uma das outras. Né? Você pega Gemini, ChatGPT, Claude, Grok, Manus, Perplexity. O Perplexity já tem uma perspectiva diferente, né? Que é mais de pesquisa. Mas você pega todas elas têm um treinamento de LLM, que é
esse treinamento em larga escala, né? Em linguagem de larga escala. E dentro desse LLM, elas têm essas perspectivas e utilizam isso de uma forma melhor ou pior e tem efeitos. Então, de fato, ela é uma espécie de commodity. Mas uma está concorrendo com a outra e dá grandes saltos de diferença. Por muito tempo, o ChatGPT era sozinho. O rei, né? Era sozinho, reinava sozinho. E o Google, por muito tempo, era uma porcaria. Quando saiu o Bard, o Google Bard, nossa, era horrível. Mesmo o Gemini, até muito tempo, era horrível. Agora, a partir de maio, o Gemini 2.5 deu um salto violento. Pro deu um salto violento, que hoje eu considero ele mais efetivo do que o próprio ChatGPT. Né? Então, nós temos... E o que é... E tudo está medido pelo quê? Por processamento. Em tese, energia elétrica, né? Custo de energia elétrica. Custo de energia elétrica? Porque, por exemplo, hoje, eu não sei se você sabe, o ChatGPT tem o Plus, que custa $20, e tem o Pro, que custa $200 por mês. Certo? Certo. O que um te entrega mais do que o outro? Processamento. Mais disponibilidade de energia elétrica. Você já testou os dois? Já testei os dois. A diferença é brutal por conta de processamento. Então, quando você usa o Pro, o que ele te entrega? Tudo mais rápido, mais completo, mais longo. Por quê? Porque ele usou de mais computadores, de mais energia para processar mais as suas questões. Fazer uma pesquisa maior. Então. A questão é aquela velha história, não existe almoço grátis. Ah, então se eu usar inteligência artificial grátis é quase a mesma coisa do que a paga? Como assim? Alguém tem que pagar os servidores, alguém tem que pagar a energia. E aí, qual foi a mágica? Surgiu uma dúvida aqui. Qual foi a mágica que o DeepSeek fez lá na China? Lá? Pois é, primeiro, estar na China, né? Essa é a primeira mágica. Daí não sei se tudo que ele falou é verdade. Né? Uhum. Então não sei. E de fato o que eles fizeram foi uma pesquisa muito grande. É o que eles dizem que fizeram, né? E dizem que fazem o que fazem com preço muito... Com preço, com custo muito menor do que o dos outros. De fato, o DeepSeek é bom. Ele tem várias limitações, mas na condição... De gratuito, né? De inteligência artificial generativa, entre as gratuitas, ele supera todas as demais. Só que ela não é gratuito. Ele está sendo subsidiado pelo governo chinês. Ele está sendo usado nesse sentido. Ele é subsidiado pelo governo chinês. Ele pode vir a ser bem mais barato, mas não é gratuito, porque precisa de energia elétrica, precisa de processamento, precisa de placa gráfica lá. A gente sabe que GPU não é uma coisa barata. Você que é da área sabe que GPU é uma coisa caríssima. Então, alguém está pagando. Certo? Me parece que até o momento quem está pagando isso é o governo chinês que está subsidiando. Então, né? Para ela alcançar um status, para alcançar um status, para alcançar mais gente, para mostrar poderio tecnológico, tudo isso. Legal. Então, eu acredito que seja esse o principal ponto estabelecido aqui. E recentemente o Trump lá nos Estados Unidos parece que emitiu um decreto, né? Eu não lembro agora. Porque ele quer impedir a DeepSeek? Não, não em relação a DeepSeek, que ele falou, ó, ninguém vai regular a inteligência artificial nos Estados Unidos por tantos anos. O que acontece? Essa é uma discussão um pouco mais complexa. Uhum. Eu ia perguntar porque aqui no Brasil a gente já tem alguma então, coisa nesse sentido? A gente tem um PL, um projeto de lei que acabou de ser aprovado no Senado e que vai para a Câmara dos Deputados, que ele vai falar da regulamentação da inteligência artificial. E daí é uma discussão bem especial. Por quê? De fato, a gente precisa de regulação. Porque você vai colocar uma coisa dessa sem nenhuma regulação? E daí a gente fica nessa perspectiva. Mas espera aí. Que regulação que eu vou colocar? O que o Brasil fez? O Brasil fez tipo quase que um copiar-colar da regulação que existe hoje na Europa. Então, na Europa, hoje eu tenho uma regulação própria, a nossa lei é bem parecida. Só que ela tem limitações. E quando a gente fala em regular no Brasil, o que você espera? Só obrigações. Então, para todas as inteligências artificiais no Brasil, a gente vai ter uma série de obrigações e uma série de responsabilidades. Essas obrigações e responsabilidades vão ser de segurança, tudo isso. Então, está se impondo um monte de obrigações. É bom que tenha, porque é uma coisa que vai trazer problema futuramente. Mas é muito complexo você estabelecer isso, porque daqui a 10 anos ninguém vai estar falando mais de inteligência artificial, porque ela vai fazer parte da nossa vida.
né? Então, imaginem só, o que eu costumo dizer. A humanidade, vem evoluindo de pulos tecnológicos. Então, assim, o artista maravilhoso da pré-história escrevia com sangue as artes rupestres da pedra. Então, aquele sujeito, o mais apto de todos eles, o maior, o mais gênio de todos eles, seria incapaz de pintar a Mona Lisa. Porque ele não tinha as ferramentas necessárias, ele não tinha tecnologia envolvida. Ele partia de um ponto de partida ainda muito... Não, e o que eu digo é assim, todos os períodos, eles estão vinculados à capacidade tecnológica daquele período. E tudo aquilo se adapta como o natural. Exato. Então, daqui a 10 anos, a gente não vai ter tendo essa conversa porque a inteligência artificial vai ser o Word. Não vai mais ter surpresa nenhuma. Vai ser o Word. Quem que discute o Word hoje? Quando eu tinha 14 anos, você tinha Microlins que vendia cursos de Word, de Office, de planilhas. PowerPoint a rodo. Né? Vendeu cursos para o Brasil inteiro. Hoje ele é o quê? Ele é a realidade. Só é. Então, né, espera-se que você sabe mexer nele. Não tem uma dúvida. Porque, de fato, ele está... E a inteligência artificial vai ser isso. Então, a gente quer regular, tudo bem, a gente vai ter uma série de questões estabelecidas. Que nem essa deepfake é terrível. Essas questões de vídeo que a gente estava conversando antes de começar. Mas vai ser. Sabe? É uma coisa que é uma discussão interessante agora. A gente tem que regular dentro das perspectivas. Mas ela vai atropelar todos os nossos interesses. Porque, de fato, o que ela tem de vantagem? Ela deixa tudo mais produtivo. Ela deixa tudo mais barato. Então, o capitalismo vai engolir isso como regra. Lógico. Lógico. Então, eu tenho certeza absoluta que você, na sua atividade hoje, aumentou sua produtividade em pelo menos 20% depois da inteligência artificial. Pelo menos. Tá louco. Eu, na minha atividade, eu sou advogado. Minha produtividade aumentou em pelo menos 50%. Pelo menos, eu acho que é mais. Mas como não é muito mensurável, mas eu tenho uma produtividade hoje que é impensável há 3 anos atrás, dentro dessa perspectiva. Mas daí a gente tem um monte de questões éticas, um monte de questões de responsabilidade, tem um monte de coisa que perfaz. O que nós mais temos quando a gente fala de inteligência artificial são camadas de interpretação, porque daí tem de tudo, né? Tem gente que, por incrível que pareça, tem gente que não usa. Sim. E acha um absurdo. Exatamente. Tem um preconceito gigantesco. Nós temos uma grande barreira de preconceito contra a inteligência artificial. É mesmo. O que para mim não faz o menor sentido, mas temos. Tá? Então, esse tipo de situação é uma coisa que vai se adequar à vida futura, né? Até os próximos tempos aí, como que a gente vai tratar todas essas questões. E essa questão do deepfake, tem números hoje? Cara, deepfake, o que acontece? Nós temos 2 grandes perspectivas. A gente tem o deepfake, e para quem não sabe, deixa eu explicar aqui para os nossos colegas, deepfake é o seguinte, é a manipulação de imagem de forma tão profunda e tão bem feita que você é incapaz de estabelecer o que é real e o que não é real dentro daquela possibilidade. Porque você pega, por exemplo, filmes de Hollywood, tem efeitos especiais maravilhosos, só que o cara sai voando. Então... isso não é deepfake, isso é um efeito especial. Então, o efeito especial já existe desde o Toy Story, né? Desde o Parque dos Dinossauros. Então, efeito especial, já tinha um dinossauro correndo atrás do Jeep, do clássico filme. Mas o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma possibilidade de produções realistas com 2 questões. Disponível a todos e barato. Sem processamento, porque todos esses processamentos são feitos lá nos computadores, nos servidores destes agentes, dessas inteligências artificiais. Então, hoje nós temos uma série de exemplos. Vocês devem ter visto no Instagram a tal da Marisa de Maiô, a apresentadora do Véu 3, que é uma senhora de Maiô, apresentando um programa de televisão. Cara, isso está uma moda. Você viu as IAs do Velho Testamento? Sim, cara, isso é uma loucura. É uma perfeição que quebra uma coisa que existiu por muito tempo, que é o Vale da Estranheza. Já ouviu falar disso? Não. O Vale da Estranheza? Por muito tempo a gente tinha nos joguinhos, nos filmes, quando o ser humano era integralmente feito digital,
como ele não tinha todas as microexpressões, você olhava e falava, nossa, parece, mas tem alguma coisa errada. Não é verdade? No joguinho de videogame você olhava ali, lá no efeito especial do cinema, quando deixava o cara mais jovem, você olhava e falava, tem alguma coisa errada. As microexpressões, não dava... Agora não. Ou até no jogo de futebol lá. Então, tinha alguma coisinha errada. Agora não. Cara, imagina o futebol, a hora que o FIFA, né? Na hora que FIFA, colocarem ali. Mas você percebe que acabou o Vale da Estranha. Você olha e você não sabe se é real ou se não é real. Né? Aquela imagem que eu estava te mostrando é um exemplo clássico. Aquilo lá é uma loucura. De uma foto sai um vídeo inteiro meu falando. Então, esse tipo de coisa quebra a barreira o tal Vale da Estranheza e começa a enganar as pessoas. E daí a gente tem uma série de consequências. Você imagina, se no WhatsApp, sem isso, os velhinhos todos já caíram em algum Facebook golpe, lá e tal, os tios todos já acreditaram nas histórias mal contadas aí das fake news, do Instagram, do Facebook. Imagina depois disso. Tá louco. Imagina. Aqui, ó, o vídeo. Imagina a eleição do ano que vem, cara. O que vai ser a eleição do ano que vem? E daí sim, daí a gente precisa de regulação. Daí a gente precisa estabelecer que isso é crime, você usar para trazer dano a alguém. E hoje a gente já está com isso estabelecido em alguns pontos e outros não. Eu estive numa discussão na Assembleia Legislativa aqui do Mato Grosso, exatamente sobre deepfake e a violência contra a mulher. Foi muito boa, está até no YouTube, foi muito bom esse debate. Estava eu como professor, tinha 2 delegados, uma promotora de justiça, a deputada Janaína, o deputado Avalone, deputada federal, que já veio aqui, inclusive, que era do PROCON, como que ela chama? Doutora Gisela. Gente finíssima. Esteve lá com a gente também. E a gente estava discutindo exatamente essa colocação, que é a possibilidade, o dano que essa deepfake traz. E hoje, essa deepfake de nudez já é considerada crime. E crime de 5 a 10 anos, salvo engano, de 4 a 8 anos. Fazer um nude de alguém lá, lascou. Não, então, hoje, você produzir o nude de alguém é crime. Mas não era. Isso passou a ser crime a partir de, salvo engano, ali a partir de 2022, alguma coisa assim. Não era crime. Entendeu? Então, a lei, ela corre atrás dos fatos. Não dá para a lei prever uma coisa que ainda não existe. Então, acontece os problemas... Ainda mais na velocidade com que as coisas estão acontecendo. Acontece os problemas e depois a gente vai estabelecer. Agora, o TSE estabeleceu que qualquer deepfake na eleição é crime eleitoral. Qualquer deepfake na eleição é crime eleitoral. Então, notem, a gente tem uma perspectiva bem grave quanto a isso. Então, aqui a lei já vai se ajustando para regular o que é o que não é crime. Mas ainda não é crime. São leis que já foram aprovadas? Sim, já está no Código Penal. Que legal. Certo? Mas ainda tem muitas coisas que não são crimes. Por exemplo, eu colocar... Vamos pegar um padre, você pega um padre muito famoso aí e coloca ele de roupa de mulher dançando no carnaval da Bahia. Dá para fazer isso? Tranquilo, pé nas costas. Mas isso ainda não é crime. Mas é dano moral. Dano moral bem estabelecido. Sim. Já é dano material, se trouxer prejuízo, bem estabelecido. O que nós não temos nesse caso é um crime estabelecido, mas logo vai ser também. E como que está, por exemplo, hoje, você conseguir chegar ao criador desse tipo de coisa? Essas IAs têm alguma assinatura, tem alguma coisa nesse sentido? Então, hoje é que a gente... Não tem nada disso. É só você trazer uma pergunta para uma coisa que você está mais habituado. Existia alguma assinatura de você falsificar uma foto no Photoshop há 5, 10 anos atrás? Não. Não existia. Então, o que eu costumo dizer para os advogados, colegas meus agora, é que toda vez que você for provar alguma coisa com vídeo, você tem que fazer a cadeia de custódia inteirinha do vídeo. Você tem que ter lá o bruto. Você não pode mandar para o WhatsApp, porque daí você perde o EXAF, as informações do arquivo. Você vai ter que mandar só por e-mail. Sabe? Você lembra o EXAF? Sim, você pega câmera, data, exposição, tudo isso. Você vai ter que ter isso guardado, se você quiser provar alguma coisa com vídeo. Porque senão o vídeo daqui a pouco não vai ser mais aceito. O vídeo. Hoje já não é... Se eu sou advogado da outra parte e alguém que vem com vídeo, que eu evidentemente vejo que ele não tem nenhum tipo de EXAF dentro do vídeo, não tem nada ali, eu vou alegar que é falso.
Se a priori, assim, eu tiver alguma dúvida, eu vou fazer um incidente de falsidade, porque eu poderia criar qualquer vídeo. Você entende? E aí você pega e cria um diferente na mesma pegada Exatamente. da outra prova, né? Você pega e cria outro vídeo. Então hoje... É igual quando alguém tá mentindo, né? E aí você chega e conta uma mentira muito esdrúxula em cima, assim, né? Não, mas você percebe que a gente perde o poder, que nem hoje, foto. Ninguém acredita mais em foto. Há muito tempo, porque você já tinha possibilidade de alteração de foto há quanto tempo? É lógico. Você junta uma foto, o que você vai pedir? Vai pedir perícia, vai ir atrás da situação, ver se está certo, se não está certo. Agora vai ser a mesma coisa para o vídeo. Caraca. O que vai complicar muita coisa, né? Então, teve acidente de trânsito lá, você fez o vídeo, talvez já não prove mais 100% o vídeo ali. Você vai precisar de ter uma cadeia de custódia estabelecida. Então, isso é uma questão muito relevante. Muito relevante. Então, E isso não dá para mexer na cadeia de custódia ali então das você vai informações, ter que, por exemplo? você que vai ter que manter as suas, né? Você vai ter que... Porque o que acontece hoje? Hoje quem alega que tem que provar, né? É quem acusa que tem que provar. Sim. Então, você tem que levar o vídeo e já está preparado. Porque se alguém lá falar trazer um incidente de falsidade para o seu vídeo, você tem que ter meios de provar aquilo. Uma das profissões que eu acho que vai crescer muito é o perito digital. O perito digital na justiça vai crescer muito. Por quê? Porque o perito digital vai ser toda hora chamado para identificar. Uma água para mim. Traz uma água lá para eles. Para nós aqui, Paulo, por favor. Cara, eu até estranhei que não estava aqui, a galera não trouxe hoje. E a questão dos agentes autônomos. Essa é uma outra questão. Essa é tipo agora surgiu aquela outra chinesa, né? A Manus, né? É um agente autônomo, né? Ela cria agentes autônomos, né? Hoje nós temos o Google hoje está criando também agentes autônomos, só que para questões específicas. Mas esse agente autônomo até hoje nós tínhamos a inteligência artificial generativa. Agora a gente já está passando para a inteligência artificial agencial. Que é o quê? Que daí você vai estabelecer agentes para realizar ações mais complexas. Ô Paulo, vê uma coquinha para mim aí. Você aceita uma coca também ou não? Eu aceito. Aí, 2 cocas. Mais complexas, você entendeu? Então nós temos aí estabelecido a possibilidade de criar inteligências artificiais que conversem entre si. Isso é legal. É bem interessante a sistemática. Na verdade, é tudo uma emulação do mesmo processamento, né? É tudo emulação? Hã? É tudo emulação? Ué, você acha que tem alguém lá? Não, tô ligado. Mas, por exemplo, eu uso esse bate-bola de 2 agentes no GPT. Então, por exemplo, eu tenho um agente lá que é treinado para uma coisa, um agente que é treinado para outra coisa. Sim. E aí no prompt ali eu peço, você vai conversar você vai trazer o agente tal para essa tarefa, o agente tal, e eu quero que vocês executem. E aí vem a visão daquele agente lá, vem a visão do outro agente aqui e tal. É todo um monte de bits e bytes em algum computador movido a energia elétrica que está emulando cada uma daquelas posições. Ah, tá. Não, mas é porque eu achei que não... quando você falou, me sugeriu de que não fosse o agente autônomo. Tipo assim, 2 agentes autônomos. Que ia ser esse aqui fingindo ser o outro agente. Mas que não faz diferença, né? Não faz diferença, né? Se fosse, não ia fazer diferença. É a mesma coisa, vem todo mundo no mesmo lugar. Tá todo mundo na mesma. Cara, uma dúvida que eu tenho. Quando se fala, né, que vamos dizer assim, né, usar aqui um exemplo esdrúxulo, a IA ela se alimenta dos dados da internet, vamos dizer assim, né? Na verdade, a IA leu toda a internet. Leu toda a internet. Literalmente, leu toda a internet. Então, agora, por exemplo, o Grok. O Grok é do Twitter. Sim. Aliás, é do Elon, né? O Grok, ele não tem, por exemplo, ele vai ler os mesmos dados do GPT? Ele vai ler as mesmas informações do GPT? Ou todos eles? É uma só. A internet é uma só. Todos eles têm acesso à mesma coisa. É como se eu estivesse lá olhando assim. www.a1.com. Lê tudo que está lá. www.a2.com. E é tudo público, né? Ele lê tudo. Ele só tem acesso exatamente ao que é público. Porque eu queria entender o que são por exemplo, na campanha política passada, eu fiquei sabendo de como é que chama, cara? Os metadados. Que já tinha IA lendo os metadados da internet. Sim.
que metadados viria a ser aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve. Mais ou menos. Como é que funciona porque, isso assim, aí? o que são metadados? Metadados é, por exemplo, vamos pegar aqui falando de LGPD. Ou WhatsApp. O WhatsApp é criptografado de ponta a ponta. Certo? Então, em tese, o WhatsApp ele não tem acesso ao que está escrito, ao que está falado. A empresa, lá, o Meta, não tem esse acesso, em tese. Porque em tese é criptografado de ponta a ponta. Mas o que ela tem acesso? De quem falou com quem, que dia, quanto tempo que durou essa conversa, que horas que foi mandada a mensagem. Tudo isso é a mensagem? Não é a mensagem. Isso é metadados. São metadados. Vamos pensar de novo na foto, que eu acabei de falar. O que é o EXIF da foto? O EXIF são os metadados da foto, onde ela foi tirada, na posição geográfica, tudo direitinho. Então, essa é a questão referente a metadados. Então, os metadados servem para quê? Quem mais usa metadados? O nome. Quem mais usa metadados? A meta? A meta. O nome já diz tudo. O que ela usa? Para te entregar o que você quer ver. Exatamente. Então, ela não sabe tudo que você faz, mas ela tem acesso a sua rotina, ao que você acessou, os horários que você acessou. Dentro daquilo seus que você hábitos, acessou, né, quais são as características daquilo que você acessou. Então, com isso em mente, sem contar que ela tem acesso a tudo que você acessou dentro da plataforma dela, o que alimenta ainda mais os metadados ali estabelecidos. Então, ela detém dados e metadados. Entendeu? Então, esse que é o ponto. Então, na eleição, você que é da área de publicidade, de marketing, você já deve ter ouvido falar daquela história que a Amazon mandou uma fralda para casa da menina, falando parabéns pela sua gravidez, esse é um brinde. Você já ouviu essa história? Sim. E o pai falou, minha filha tem 16 anos, minha filha não está grávida. A filha não tinha falado para ninguém. E a Amazon, pelas pesquisas que ela fez dentro da Amazon, da Alexa, da Amazon, ela estabeleceu, falou, não, essa menina aqui, essa pessoa que está acessando aqui, está grávida, porque ela começou a ver coisas de grávida. Meu Deus, cara. Então, ninguém sabia, e a Amazon já sabia, e estava certa a Amazon, entendeu? Então, não sei se você lembra também, a Cambridge Analytica, o escândalo que foi, que nós tivemos lá uma captação ilegal de dados dentro do Facebook. E o que essa Cambridge Analytica fazia? O sonho de todo político. Ela tinha exatamente a intenção política de cada pessoa que usava. Então, você ia mandar, se você tivesse esses dados, você ia mandar uma publicidade para o cara que é pescador, né? Corintiano. Vamos lá, o cara é pescador, corintiano e toma Heineken. Daí ia aparecer lá o candidato dele com a camisa do Corinthians, pescando, tocando uma Heineken, fala, vote em mim porque eu sou dos seus. Como que o cara não vai votar no cara? E aquele negócio chama micro-target. A propaganda vai direto pro cara, para aquela pessoa. Você entendeu? Então, é impossível você não amarrar aquele sujeito. Porque você tem tudo dele. Você tem todas as questões. Então, fica muito difícil você não pegá-lo. Tá ficando bacana. E isso é muita sacanagem, porque você não tem eles não têm autorização de mandar todos esses dados, de pegar, de captar. Ele precisa daí a regra da LGBT, ele precisa do seu consentimento para ter esses dados. E o que a Cambridge Analytica fez naquela época foi captar todos esses dados de forma transversa, sem o consentimento de cada um. E isso foi um problemão. Entendeu? Isso que é a tal da história do metadados. Cruza todas essas informações. Cruza todas essas informações. E isso era o forte da inteligência artificial antes da inteligência artificial generativa. Porque a gente já tinha o algoritmo lá em 2020, em 2018. E agora, com a IA generativa, isso ainda fica mais cabuloso ainda, né? Porque mais ou menos, processamento porque uma coisa foge da outra, né? Assim, você pode usar a IA generativa para falar direto com as pessoas. Isso é uma possibilidade. Uma ótima possibilidade. Mas o algoritmo, a gente nunca vai saber como funciona, né? O sonho de todo marqueteiro é saber como funciona o algoritmo do AdSense, não é? Fala a verdade. Exatamente. E a história da gente falar de alguma coisa e logo você receber uma publi sobre aquilo. Isso funciona? Seria metadados? Então, em tese,
Se o Google, se a Meta estiver ouvindo o que a gente está falando, ele está cometendo um crime gigantesco. No Brasil, isso é crime. Mas a Amazon está ouvindo o tempo todo. Se ela estiver ouvindo e guardando esses dados, e utilizando esses dados, ela está cometendo um crime, sem meu consentimento. Então, isso é crime. Em tese, se ela estiver usando dessa forma, sim. Mas é que lá nos termos você já aceita um monte de coisa. Exatamente. Nos termos você já aceita um monte de coisa. No meta então tudo, você já tira muito do problema porque você impõe na linha da coisa o tal do consentimento. Certo? Então, havendo consentimento, você já afasta a maioria dos crimes. Então, por isso você tem que tomar muito cuidado na hora que você dá o aceite ali, lá. Né? Eu sei que todo mundo vem e lê todo o termo, só depois que dá o aceite. Eu aceito tudo lá faz e isso, toro né? Mas, de fato, às vezes você está consentindo com questões que você não quer consentir. Mas a verdade é que a privacidade é um bem cada vez mais escasso, né? Escasso por vontade nossa mesmo, né? Meu Gmail tem 20 anos. O Gmail sabe muito mais sobre eu do que eu. Sobre mim do que eu. Eu não tenho dúvida disso. Ele tem todo o acesso de tudo que eu fiz durante 20 anos. Tem minhas fotos de 20 anos. Sabe como que eu vejo os documentos? Quando eu arquivo meus documentos? Pelo Fotos. Eu tenho o recibo da lavanderia tal. Cadê esse recibo? Eu já joguei fora. Eu vou lá na lavanderia, no Maps, abro e tem a foto lá que eu tirei o registro lá. Nossa, cara. Entendeu? Então... E aí, em tese, o Google deveria ser a maior, né? Porque é a que detém maior número de informações. O que houve foi o seguinte, é que por muito... E eu estava ouvindo alguém falar nisso esses dias, inclusive, que eu achei bem interessante, não me recordo quem foi, mas ele falou que onde há muito dinheiro, há muito desperdício. Então, no Google, como tinha muito dinheiro, as pesquisas não estavam tão efetivadas, tão ajustadas para esse futuro. Porque lá estava tudo muito fácil. Então, veio a OpenAI, que era uma empresa gigante, mas milhares de vezes menor do que o Google, né? E estava fazendo uma pesquisa disruptiva, que é a palavra que todo mundo gosta, né? Estava fazendo uma pesquisa disruptiva. Estava fora da caixa. E na hora que veio, o Google falou, nossa, mas isso é possível, né? Por exemplo, você quer ver um exemplo clássico? A Apple. A Apple, literalmente, até pouco tempo atrás, acho que ainda é a maior empresa do mundo. Até pouco tempo atrás, a Apple foi a primeira empresa trilionária aberta. E ela não tem uma inteligência artificial. Aquela Apple Intelligence lá é uma furada. Furada. Né? Ela não conseguiu estabelecer ainda uma inteligência artificial real. Por quê? Porque ela não fez pesquisa, ela não se preparou para isso, não estava nos planos. Porque isso foi uma coisa que a OpenAI trouxe de forma disruptiva mesmo. Trouxe uma novidade que não se esperava, nesse grau. E ela está abraçando o ChatGPT, né? Por enquanto, né? Daí é questão de saber. Já estão falando que talvez ela vá usar o Gemini a partir de agora. Pois é, né? Eles têm o Google e a Apple têm um acordo gigantesco há muito tempo, né? Que o Google paga bilhões de dólares para a Apple usar o Google na busca, por exemplo. Isso é até uma discussão. Se não é lá na Europa, hoje está se discutindo se isso não é uma questão de monopólio indevido. Talvez lá na Europa se proíba que o buscador automático do Safari seja o Google. Então, daí já vai trazer um prejuízo gigantesco para o Google. Então, é tudo interlaçado. Eles já são grandes parceiros. E, cara, só falando um pouquinho mais da pegada lá da Manus, que é essa de agentes. Agentes autônomos, né? Por exemplo, eu andei pesquisando e aí, por exemplo, a gente tem um software aqui de gestão de tarefas, gestão de time e tudo mais. Não, vamos pegar uma coisa da sua área, para você entender o que é o agente. Vamos supor que eu vou estabelecer... Hoje em dia quase não existe mais, mas por muito tempo existiu dentro do marketing, do jornalismo, o tal do clipping. Você lembra do clipping? Sim, que era lembro. No fazer Word, né? o recolher as notícias do dia. Você não faz? Não vinha lá a apostilinha das relações públicas com as notícias que vieram da ARC, por exemplo, naquele dia. Então alguém leu tudo. Vamos pensar do Flamengo. Clipping do Flamengo. Tem muita notícia diária do Flamengo? Vixe, eu acho que é o que mais tem, né? Então, você contratava um jornalista que todo dia te mandava
as notícias do Flamengo. Por exemplo, você é um comentarista especializado. Então, alguém todo dia te mandava uma apostila. Hoje, você programa um agente da Manos para todo dia, no horário tal, ele abrir e fazer um relatório tal de todas as notícias do Flamengo tal. E daí, todo dia, sem você estar lá, ele vai te mandar lá no seu e-mail. Vou te dar um exemplo bem menos complexo do que isso, que aconteceu comigo esses dias, que é uma maluquice e é maravilhoso. Eu dei um curso em maio agora, no dia 22, eu dei um curso de capacitação em inteligência artificial para os servidores públicos da prefeitura de Várzea Grande. Foi super legal. Foi lá no shopping de Várzea Grande, no cinema. Primeira vez que o slide estava no cinema. Foi legal pra caramba. E tinha 198 servidores da prefeitura. E eu tinha que emitir certificado para todos esses 98. Então pensa, você faz lá no Canva, põe o nome do sujeito, pega uma planilha, põe o nome do sujeito, emite em PDF, vai no seu e-mail e manda o e-mail. Perfeito? Nossa. Imagina, 98. Aham. É, muita coisa, né? Então, o que eu fiz? Falei, não é possível. Falei, Gemini, vem cá. Eu preciso fazer isso, você me ajuda? Ele falou, claro, vamos resolver. Como que a gente vai resolver? Seguinte, olha só. Primeiro, como que eu fiz a chamada? Eu peguei lista por escrito? Não, eu pus um QR Code com um formulário lá na tela do cinema. O cara, pai, fez a chamada. Perfeito. Então, eu já tinha uma planilha. Já citou os dados dele lá. Já tinha uma planilha com autorização de LGPD, tudo bonitinho. Já tinha planilha. Dessa planilha, o próprio Gemini me ensinou a fazer o quê? Ele falou, ó, você vai nessa planilha, você vai abrir um script nessa planilha. E eu não sei programar nada, eu sou advogado. Eu adoro tecnologia, mas programação eu já tive um dia, mas hoje em dia eu não programo mais nada. Ele falou, ó, vamos fazer o script tal, você faz isso aqui, faz esse script assim, assim, assado. Eu falei, Gemini, eu não sei fazer esse script, escreve para mim. Daí ele escreveu. Daí aqui, ó, você vai substituir isso. Falei, não preciso eu substituir, ó, é isso. Põe aí já para mim. Põe aí para mim. Daí pá, pus lá na planilha. Ele falou, agora dá play. Deu play, deu erro. Eu tirei foto do erro, mandei pro Gemini. Ó, deu esse erro aqui. Ele falou, isso aí é isso. Beleza. Eu sei que meio-dia, eu não tinha ideia como eu ia mandar esses certificados. Às 18h30, todos os certificados já estavam no e-mail. Esse script pegava a planilha, na planilha o nome isso do no sujeito. Gemini? Não, isso dentro da plataforma Google Drive como um todo. E o Gemini me ensinou a programar. Daí, mas você fez um agente de inteligência artificial dentro da plataforma do Drive. Então ele pega o nome do sujeito na planilha, já coloca no modelo de certificado que eu pus, já emite o PDF, já manda esse PDF para uma pasta do meu Drive. No meu Drive ele já pega e já encaminha para o meu e-mail, para o e-mail da planilha. E já encaminha o e-mail. O cara enviou até o e-mail? Ele acessou o meu e-mail, ele teve acesso ao meu e-mail que eu permiti, obviamente, mas ele enviou todos os 94 e-mails para mim. Então é um agente autônomo. Ele fez tudo que eu pedi para ele fazer, ele fez. Diante de um script. Você entendeu? Então ele fez todo o trabalho difícil, que é pegar aquilo ali e tal. E onde que entra a inteligência artificial generativa? Eu não tinha nem ideia como fazer isso. Ele me ensinou ponto a ponto. Ele viu os erros da programação e ele me ajudou. Cara, recentemente eu troquei de software de edição, né? E troquei do Premiere pro DaVinci. E aí troca de software é sempre chatinho e tal, você sofre um pouquinho. Terrível, né? E aí eu já meti um agente ali, né, para ser meu tutor na troca, né, de um pelo outro e tal. E rapaz, eu tenho ele lá o tempo todo. Eu tô lá no software, tô com uma dúvida. Cara, como é que eu faço isso nesse trem aqui? Eu vou lá e pergunto. Preciso fazer tal coisa. Me ajuda aí. Eu preciso editar muitas... Olha só, esse tempo atrás eu precisava editar um curso com muitas aulas, eu joguei lá. Eu preciso editar um curso, são várias aulas, e eu preciso tornar isso o mais prático possível dentro do DaVinci Resolve. Como que eu faço isso? Cara, ele me deu um caminho certinho para eu criar várias timelines, tarará, coisa que eu não conseguiria fazer sozinho. Então, de fato, é muito bom. E aí? Aí é a questão. Quem fez? Foi você ou foi ele? Não, fui eu, pô. Então você não tem dúvida. Mas isso, você acredita que a maioria das pessoas tem uma questão muito grave de falar, não, a inteligência artificial que está fazendo. Você entendeu? Muita gente estabelece hoje
que a inteligência artificial vai... Não é você que faz. Uma das maiores discussões do nosso tempo é que se as coisas que são feitas pela inteligência artificial são ou não questões de autoria nossa. Então, hoje nós temos essa dúvida. Se isso foi feito por nós ou não. Você entendeu? Então, isso é uma discussão. Para você ter uma ideia, a Suprema Corte Americana hoje decidiu, e essa jurisprudência é a jurisprudência atual, eu acredito que isso vai cair logo, mas que imagem feita por inteligência artificial não detém direitos autorais. Como assim? Então vamos lá. Vamos supor que você fez um livro infantil. E você criou o livro infantil, todas as ilustrações do livro infantil, você criou com a inteligência artificial. Não sei se você sabe, mas tem um mercado gigantesco disso. Sim, demais. Você pode vender. Mas se alguém copiasse, em tese, você não pode exigir os direitos autorais. Lá nos Estados Unidos, hoje tem essa decisão. Eu acho um absurdo, que vai ser ajustado, mas a autoria hoje não se estabelece ainda 100% nessa questão da inteligência artificial. A nossa designer mencionou aqui, ela faz faculdade de design e eles têm, né, esses debates, né, sobre IAs, assim, e ela falou que ela gosta muito de desenhar. Ela cria com IA também, mas ela gosta muito de fazer na mão. Pega o tablet, desenha e digitaliza e tal. Anima. Ela é muito boa nisso. Mas ela tem um sentimento ali meio de um purismo ali e tal, um negócio assim. Na realidade não gosto... é um purismo, é uma discussão justa. Por exemplo... Aí ela falou um negócio interessante que na verdade a IA ela não cria do zero. Sim. Ela vai analisar tudo que já existe, vai pegar um pedacinho de cada coisa e vai formar um novo. Ela não vai criar. Isso é verdade ou não? Sim. É óbvio. E aí, o que muda, né? Ela vai pegar... Porque a IA não sabe desenhar. Exato. Então, não teve na moda outro dia lá aquele filme japonês, Yamasaka, que todo mundo colocou, aquela fotinha com a animação bem bonitinha, caricata, sim. que é de um filme japonês. Sonhos de Mishiro, uma coisa assim. Uma coisa assim. E todo mundo fez? Você lembra? Sim. Ela baseou naquele. Mas eu vou fazer um desenho totalmente novo. Perfeito, você vai fazer um desenho totalmente novo. Ela vai se basear em alguma coisa. Mas vamos ser provocativo? A sua design que desenha. Eu falei isso pra ela. Ela criou, ela não tem referências? Exato. Ela não viu milhares de coisas durante a vida toda dela? Eu falei isso pra ela também. O que ela desenha não é exatamente a soma das influências que ela teve em todo esse período? Exatamente isso. Esse que é o ponto. É aí que está a grande discussão. Só que quando a inteligência artificial faz, como que é? Foi você que fez ou foi a inteligência artificial? Essa que é a discussão. Essa que hoje nós temos a maior discussão de fundo. Aí que tá. E rola muito isso, porque hoje no marketing, né, os conteúdos estão ficando cada vez mais... Lu, pega mais uma coquinha lá para nós. Cada vez mais artificiais, até sem organicidade. Tem muita gente que joga lá, me faz uma... Eu preciso de um post para não sei o que lá. Né? Faz um negócio assim bem bestinha lá, um prompt ridículo. E aí a IA vai te dar um post ridículo, né? Sem qualquer conexão com a realidade. Sem planejamento. Sem planejamento e tudo mais. Sem a técnica de marketing. Sem a técnica. Vai ficar feio. Vai ficar uma coisa que não vai ter nexo nenhum, não vai ter eficiência, efeito nenhum, né? De prático, de marketing e tal. Então, cara, se você deixar a IA fazer só aquilo ali, vai ficar uma bosta. Então, você tem que aprender, aprofundar o prompt. Por exemplo, né? se pegar sou advogado, e sua colaboradora, que é designer, e pedir para nós dois fazermos uma imagem no ChatGPT, a imagem dela vai dar um cacete, vai bater, vai dar um nocaute em tudo, qualquer coisa que eu fizer. Porque ela sabe pedir as referências, ela sabe estabelecer tomada, ela sabe estabelecer cena, ela sabe estabelecer... Então, enquadramento, influências, ela tem todo o vocabulário necessário para pilotar aquilo lá. Para pilotar aquilo. E aí você pode colocar a sua identidade ali, né? Mas você vai colocar. Não, porque às vezes se você pedir para ele gerar... Porque às vezes eu preciso passar um briefing, eu peço para ele gerar o briefing. Passa um briefing para mim, eu preciso fazer um vídeo assim, assim, assado, e preciso mandar um briefing para o produtor que vai fazer esse vídeo. Aí eu faço isso o tempo inteiro. Eu faço isso o tempo inteiro.
O tempo inteiro eu faço isso. Agora, mas quanto mais elementos da sua cabeça você colocar, né, no prompt... Mas, às vezes, todos são da sua cabeça, Felipe. Se você mandou para frente, você leu. E se você é profissional daquela atividade, você leu e fez o quê? Aprovou. Aprovou. Se você aprovou, quem é que fez? Valeu. Então, por exemplo, você acha que um grande diretor de marketing que recebe um briefing do estagiário e passa para frente, foi o estagiário que fez? Pensa. Foi o estagiário que fez? Não, pô. Não foi o estagiário que fez. A partir do momento que ele passa para frente, ele autorizou. Exato. Ele pediu pro estagiário rever aquilo milhares de vezes. Falou, faz mais assim, faz mais assado. Ele pôs toda a identidade naquilo. Então, é isso que é inteligência artificial, é uma ferramenta. Só que é uma ferramenta muito perigosa, porque a gente tem uma série de responsabilidades. Por exemplo, a partir do momento que o médico pedir que a inteligência artificial faça todos os diagnósticos dos exames, você vai ter um problema de responsabilidade. Certo? Mas já não é assim? Quando vem lá o 3D, todas aquelas imagens são geradas por inteligência artificial. Antes já, desde sempre. Você vê lá o do neném agora, o tal do 4D, que você vê a carinha. Sim. Não tem uma câmera que entrou lá. Tudo aquilo é uma simulação feita por inteligência artificial de programação daquela máquina. Não era generativa, mas precisava de uma série de cálculos. Que vai interpretar. Que vai interpretar tudo aquilo e vai mostrar uma imagem que não está sendo filmada de verdade por uma lente. Ela está sendo criada integralmente por cálculos. É uma inteligência artificial também. Então, aí é questão de confiabilidade dos resultados. E se ela der alguma coisa errada, de quem que é a responsabilidade? De quem que é? Já parou para pensar isso? É uma discussão que a gente ainda não teve. Cara, e aí eu preciso aprofundar um pouquinho. 2 pontos que eu quero conversar contigo. O VO3, que é uma... Essa é a quebra de perspectiva, então, né? É absurdo, né? Isso é uma coisa assim... Em 2 meses, revolucionou o que já era uma revolução, né? E assim, eu vou te mostrar... Eu tenho até algumas coisinhas aqui para mostrar para você. Uma coisinha pequena do que ele é capaz de fazer por mim, que sou advogado. Então, imagina só quem não é advogado. Imagina quem é produtor de vídeo. Vou pegar aqui. Peraí, não põe ainda não. Deixa eu separar o lugar certinho. E daí você já põe aqui e a gente estabelece. Deixa eu ligar aqui. Eu vou te mostrar o que eu tenho, o que eu estou planejando. Era até para ser surpresa, mas eu vou falar aqui para você. Eu vou fazer... Eu estou agora no dia 19 de julho. Dia 19 de julho agora. Eu vou fazer o lançamento do meu novo... Da atualização um dos primeiros cursos de IA que foi dado no Brasil para advogados, que foi meu. Eu fiz um dos primeiros cursos de ChatGPT para advogados, foi meu em 2023, em novembro de 2023. Na época eu vendi bem e tal, e agora eu vou atualizá-lo. E eu vou fazer uma palestra inteira, como se eu estivesse no TED Talks. Fazer uma palestra inteira para pôr no YouTube, para depois anunciar o meu curso. Só que eu não vou estar lá. Você entendeu? Vou te mostrar o que eu comecei a fazer no View, só para você ter uma ideia. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui o computador para ficar mais perto. Então, agora, aqui... Deixa eu abrir aqui e pôr na tela de lá. Pode mudar aqui para a gente. E esse aqui já está todo programado. Aí, eu acho que foi agora. Aqui, deixa eu pegar aqui. Palestra. Aqui, olha só. Olha que interessante. Eu estou produzindo a palestra que eu quero fazer, Diriam Saberes. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu fui lá no ChatGPT e pedi para ele gerar várias fotos e coloquei minha foto para que no primeiro momento o cara de lá aparecesse comigo, mas não sou eu mesmo. Aqui eu já coloquei, mas várias dessas posições ainda não é meu rosto.
Mas aí eu peguei e coloquei meu rosto por inteligência artificial também. Daí desse meu rosto, eu venho fazendo os pontos no véu para... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. No véu para começo de conversa. E ainda não coloquei minha voz, mas aqui eu estou começando a estabelecer já os pontos do TED. Uhum. Então aqui já é uma entrada, tudo isso é feito com ele. Aqui, olha, o primeiro ato, olha só que interessante. Daí aqui ele já vai fazendo. Adrião Saberes é o nome do meu instituto. Então aqui eu já tenho ele falando. Então você vê que ele já me coloca mal e porcamente, mas me coloca. É porque eu tenho feito com o que eu tenho, né? Uhum. Então já me coloca nesse segundo ato aqui. Vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui. Ele já me coloca falando nessa palestra. Tá vendo? Então isso aqui antes para ser feito com um efeito especial seria uma coisa que ia demorar muito tempo e muito dinheiro. Sim, claro. E agora ele faz direto da minha foto. Tá vendo? E essas fotos sequer nem existiam também. Eu não tava com essa foto, não tava com esse terno. Tudo isso foi gerado também por inteligência artificial. Se a gente abrir o véu aqui, deixa eu abrir aqui para você ter uma ideia do que ele é capaz de fazer. Se a gente pegar aqui, deixa eu abrir do lado de cá. Aí, eu abri aqui, depois eu já passo para lá. Se a gente pegar aqui, dá uma ideia aí de um vídeo, você quer do marketing. Um podcast. Isso é uma boa. Um podcast, né? Então eu vou pedir aqui para o Gemini já fazer. Para o Gemini fazer. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar o celular, a gente tirou uma foto juntos, né? Tá. Então eu já vou mandar daqui essa foto junto para ver se a gente consegue tirar alguma coisa disso. Deixa eu já pegar aqui, abrir o Gemini. Eu vou abrir do celular que depois vem para cá, né? Gemini. Vou pedir aqui, vou pôr aqui só para abrir aqui, depois a gente já vai ficar colocado aqui. Deixa eu pegar aqui. Concluir. Então aqui, eu vou colocar baseado nas pessoas dessa foto. Crie um prompt em inglês, porque por enquanto o véu ainda é todo em inglês, né? Um prompt em inglês. Onde pessoas parecidas com essas da foto, conversam em um podcast sobre, só para vocês verem como não é uma coisa artificial. Sobre capivaras. Só para engajar um pouquinho sobre capivaras, perfeito? Podcast, tá fotos, conversam em língua portuguesa, eu preciso colocar. De pessoas parecidas com essas. Você está escrevendo em inglês ou você está escrevendo em português? Aqui eu estou escrevendo em português, mas eu vou pedir para ele gerar em inglês. Em um podcast falado em português, sobre capivaras e o apresentador que nesse caso sem terno, fala uma frase receptiva dos espectadores. Vou colocar aqui, espectadores. Isso é só uma coisa inicial para a gente ter um prompt. Então aqui ele já vai criar o prompt. Eu já vou abrir aqui. Você está usando o Gemini, né? O Gemini, para criar o prompt. Isso, para criar o prompt inicial. Porque é do Gemini também que a gente vai usar. Joga nessa tela aqui, vamos para a gente ver. Já vou usar, eu só vou abrir tudo o que precisa abrir, que daí já joga direto lá. O que nós temos é o Flow. Deixa eu ver se está no Flow. Já está no Flow certo. Então aqui, só para a gente ter uma ideia. Ué, que coisa. Já estava no certo. Flow. Deixa eu pôr aqui, pode ser aqui. Isso é uma das contas antigas que eu tinha, porque era para usar os
os créditos, que são caros, os créditos dele. Então, aqui ó, já é o que ele criou da foto, olha só. Vejam que esse é do projeto anterior que eu fiz. Nossa, esse ficou bom, cara. Esse tá bom, hein, cara? Então, isso é o que eu tô com todos os dedos da mão? Não, isso ele não erra mais, né? Então, aqui agora, pegando aqui no Gemini, ele gerou, provavelmente, vamos olhar aqui. Deixa eu atualizar. Podcast Capivara. Então aqui ele pegou aqui, ó, baseado na defesa. Não, eu não quero a foto. Eu quero um prompt para criação de vídeo em IAG do VEL 3. Então aqui agora ele vai gerar, né? Esse falou que ele não pensa, ele tá raciocinando. Não, ele tá mostrando o raciocínio que ele tá... Aí, ó, agora ele tá pegando aqui, ó, tá criando todo o raciocínio. Na verdade, ele não pensa, ele faz conta, né? Muitas contas. Eu costumo dizer que a inteligência artificial generativa, não sei se você já ouviu falar, que toda vez que, se você pegar um macaco, colocar na frente de uma máquina de escrever e dar para ele tempo infinito, em algum momento ele vai escrever um livro. Já ouviu esse ditado? Não. Não. Mas em algum momento, se o tempo é infinito, o acaso, ele vai ter escrito um livro inteiro. E o que eu costumo falar é que as inteligências artificiais são milhões de macacos ao mesmo tempo, com tempo infinito. Então é isso que eles fazem. Cada resposta dessa aí é que ele teve tempo finito para fazer. Então aqui, ó, tal, duração. Vamos ver aqui. Tá. Vamos copiar tudo isso aqui. Ele escreveu 2D, tá certo? Não, mas eu não quero em 2D, eu quero realista. É que ele pegou da imagem. Na verdade, eu quero que isso seja realista. Como nessa foto, né? Seja ultra realista. Né? Ultra realista e parecido com as pessoas da foto inicial, tá? Então, isso é outra coisa, você vai ajustando. Exatamente. Ela não sabe. Então, isso é uma das técnicas de inteligência artificial generativa. Você nunca tem de primeira o que você espera. Você sempre tem que estar ajustando o que você precisa. Né? Então, isso é um dos pontos que se coloca. Aí ela tá... Ele está gerando vídeo, inclusive. Isso faz parte da questão da inteligência artificial. Por isso, e graças a Deus que isso existe, tem muita gente que se afasta e perde tudo que é possível ser feito com ela. Né? Então, ele está gerando o vídeo já. Posso dar uma sugestão? Copia esse, joga lá edita lá, primeiro prompt lá, e você joga lá naquele primeiro prompt. Quer ver? Peraí, vamos parar que vamos refazer aqui. Pra gente pegar ele aqui. A sua ideia não é ruim. É ótima, por sinal. Vamos editar aqui. Isso. Mas aqui não funciona igualzinho no ChatGPT. Você não consegue editar direto. Não consegue? Não. Então vamos refazer ele todo aqui. Copia ele todo, né? Deixa eu fazer. Então, transcreva em inglês. Deixa eu pegar ele aqui em cima todo. Um prompt para IAG VEL 3 ultra realista. Aqui eu acho que eu já consigo colocar baseado nas pessoas da primeira foto, nas pessoas da primeira foto. E crie um prompt em inglês onde pessoas parecidas com essas fotos, conversam. Acho que ele pode querer usar aquela outra foto também. Nossa, eu sem mouse, eu sou um conversam.
em um podcast falado em português sobre capivara. O apresentador sem terno fala uma frase receptiva aos espectadores. Aos espectadores. Já estava, já. Eu vou colocar ignore prompts anteriores. o cartoon criado. Vamos ver se ele vai me atender agora. Então ele não edita igual o GPT? Ou... As frases, quando tem alguma foto aqui, um prompt em inglês, com foco em foco realismo e na semelhança aqui. Pronto, agora nós temos aqui. Perfeito. 8K. Isso é o que ele coloca, né? Não vai entregar. Ele entrega 720p no primeiro. Deixa eu melhorar isso aqui. Escreva o prompt no Canva. Por quê? Porque daí fica mais fácil de eu copiar ele inteiro. Quer ver? Ele vai abrir uma... O Canva mesmo? Não. O Canva que ele fala é uma lousa, né? Que em inglês... Entendi. Aí, ó. Agora ele vai abrir aqui. Entendi. Fica mais fácil de copiar. Tá vendo? Uhum. Então aqui eu já copiei ele inteiro. Daí a gente vai aqui, novo projeto. Deixa eu ver como ficou a fala. Sejam todos muito bem-vindos, em português frase, com perfeição. Beleza, daí a gente vem aqui e põe o 3, que esse é o mais avançado de todos, né? Identical onda individual, foto roxa, profissional de estúdio, tá, beleza. Script capybara. Vamos ver o que ele vai gerar. Daí, aqui, salvo engano, não tem som, né? Então deixa eu pôr aqui no computador, que daí eu ponho som para sair do computador. Eu acho que tem sim. Tem? Vamos sim. Descobrir daqui. Paulo, aumenta o volume da TV aí, por favor. Vamos ver. Daí aqui ele está criando com o melhor que tem de qualidade de vídeo. Certo? Qual que é o grande lance? O lance é que eles têm preços diferentes, entendeu? Então cada um desses, ele usa um tanto de créditos diferentes, que nem esse é 100 créditos. Para quem assina o Gemini, você tem 1.000 créditos só por mês. Você entendeu? Para quem assina o Gemini normal. E quantos créditos vão usar Nesse aqui do Vel 3, ele vai usar 100 créditos. Então, só para fazer esse aí? Só para fazer esse então, aqui. Então, para quem assina o... então, para quem vai editar grandes coisas, ele ainda é muito caro. Ele é muito bom, mas ele é muito caro. Uhum. E cada pedacinho dele de 100 créditos, ele faz só 8 segundos. Então, esse é o ponto. Entendeu? Então, essa é a grande colocação. Barreira de entrada. Barreira de entrada, nesse momento, é o preço. De novo, processamento, energia elétrica, tudo essa questão. Né? Mas isso aqui, pelo preço que eram os efeitos especiais anteriores, é uma loucura. É muito barato, né? Tá louco. O cara produz um filme aí. Eu não sei se você viu, eu vi no Instagram outro dia que isso me atinge o tempo inteiro, né? Que é o que eu mais vejo. Sim. O cara pegou um comercial e reproduziu um comercial de $500 mil e fez por $500. Que ele gastou de véu $500. E fez o mesmo comercial, exatamente o mesmo comercial. Mudava uma coisinha ou outra. Aí, ó. Faltou. O áudio gerou errado por algum motivo. Mas olha só. Olha a canequinha da capivara em cima da mesa. Olha lá. Tá vendo? Mas por algum motivo o áudio falhou. Cara, meteu um microfone da Shure. Ó. Tá vendo? Olha lá atrás. Suportezinho certo. Olha o anel na mesa, na mão do cara. Ó. Olha ali. Ó. O relógio. Tá vendo? Isso que é um prompt feito... Mano, olha a cara desse peão, velho. É, perfeito. Isso que é um prompt bem meia boca, né? Tem, assim... Para você ter ideia da fala, do lip sync, vou até sair aqui, deixa eu abrir outro para você ver. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar outro aqui na outra conta que eu uso. Deixa eu ver aqui. Eu tenho as 3 assinaturas, eu pago as 3 assinaturas diferentes para ter mais vídeo. Mais possibilidade de fazer, porque eu estou treinando bastante agora. E tudo isso aqui, olha, é coisas que o Google tem hoje de ferramenta para a criação de mídia.
Então, só nisso aqui a gente tem um 100 tamanho de coisa. Imagina, cara. Imagina, as duas principais coisas que eu faço, olha aí, ó. Isso é de uma foto. Olha aqui, isso aqui, olha a voz. Vamos ver se vai estar a voz falando aqui. Se vai estar audível. Veja bem, a questão é... Eu fiz de teste para ver como que ficava a voz. Na hora que você baixa isso aqui, o lip sync fica perfeito. Veja bem, a questão é... Isso aqui não é foto nenhuma, ele criou tudo daqui. Tudo, só com texto. Veja bem, a questão é... Você entendeu? Faz um filme. Sim, sem dúvida. Faz um filme. Então, e ele pega fotos também e disso transforma fotos. Por exemplo, olha só isso, que interessante. Isso aqui eu fiz de uma sala de aula, só para ter uma noção. Isso é uma foto. Olha aí. Eu tirei a foto da sala de aula e pus algum prompt em inglês ali. Olha, olha só. Olha esse aqui é inacreditável. Olha aqui, ó. Olha aqui as bolhas vindo de trás. Ó. Tá vendo? Isso é só uma foto. Mais nada além de uma foto. Aquele do meu curso para servidores públicos. Deixa eu sair aqui e pegar esse, que está em outra conta, inclusive. Porque uma das coisas que a inteligência artificial mais faz perfeitamente, e aí sim, é produtividade. Questões de burocracia. Então, esses cursos que eu dou para o serviço público, ele é muito efetivo na produtividade dos servidores, né? Então, e aí aqui, você dá uma analisada, por exemplo, nas ferramentas que eles têm, sim, quais tal, que daí exatamente. Você já vem com algo para eles, né? Olha só, olha isso aqui. Isso é de uma foto, cara. Saiu de uma foto, exclusivamente de uma foto. Tá vendo a perfeição? Isso é só texto. Isso é só texto. Uma luta de judô ali. Isso também saiu de uma foto, ó. Daí você pega o projeto inteiro, daí o projeto tem vários pedaços, né? Então, ele sai dessa foto inicial aqui, ó. Isso era só uma foto. Daí, pelo texto, eu coloquei a chamada para os vídeos posteriores. Tá vendo? E eu não sei como ele consegue prever os movimentos da minha face. Eu não sei como. Deve ser pelo peso, sei lá, pelas marcas de velhice, alguma coisa nesse tempo. Não sei como ele faz. Ele só faz. Testa, ó. Ele só faz. É impressionante. Daí, se a gente pegar aqui, ó, nesse caso, nesse aqui, ele saiu de uma foto também, que é aquilo que eu tinha te mandado anteriormente, que ele saiu dessa foto aqui. Vamos ver aqui. Essa foto, ó. É uma foto, uma selfie. Olha só. Ele prevê o jeito que eu olho, o jeito que eu falo. Eu não sei como isso é possível, eu só sei que existe. E por isso que eu acho tão disruptivo. Cara, agora só te fazer uma pergunta. Duas, na verdade. Como você acha que as pessoas... por exemplo, a gente acabou de falar de talvez fazer um podcast. Eu já vi a galera fazendo. Um podcast gerado... Você já viu aquele podcast cristão? Sim. Maravilhoso aquilo, podcast né? gerado por IA. Você acha que as pessoas vão consumir isso, um conteúdo artificial, de forma natural? Você acha que as pessoas... Porque a gente, como ser humano, a gente valoriza, né? O olho no olho, o aperto de mão, o toque, tudo mais. Vou te responder isso com uma afirmação muito rápida. Filtro de Instagram, as pessoas consomem? Percebe? Mas você viu que diminuiu muito, né? Você viu que... Tudo bem, então vamos repor lá no TikTok, filtros. Filtros em geral. As pessoas consomem. Não é? Então, efeito especial, maquiagem. Tudo isso sempre foi uma alteração da realidade. Né? E se não houver distinção, então, daí que eles vão consumir mesmo, porque daí não vai haver distinção. Se não tiver diferença nenhuma, né? O que impede do Igor 3K lá no Flow entrevistar alguém integralmente por inteligência artificial? Hoje a única coisa que impede é o quê? Infraestrutura. Mas é bem possível que daqui a, sei lá, não dá 5 anos, falar, né? Vamos pensar, 5 anos. É bem possível que ele esteja falando com um sujeito via uma videoconferência. E o que está sendo transmitido no YouTube são os dois sentados na mesa. São dois avatares. Não, avatar não, os dois. Sim. Sim.
Que simula integralmente os... Você acha que isso não vai acontecer? Certeza que vai acontecer. Você entendeu? Então, não é bem possível. Vai estar a voz dos dois em tempo real. Eles vão estar sendo simulados os movimentos lá dentro e tal. E vai ter. Você acha que vai ter diferença? Você acha que alguém vai perceber? Na hora que não for mais perceptível? Só se for avisado. Senão, vai estar os dois lá do mesmo jeito. Porque o que é a televisão? Isso é publicitário. Televisão é a mentira o tempo inteiro. Exatamente. Televisão o tempo inteiro nós estamos ali simulando uma realidade que não é o que está acontecendo de verdade. Não, os chroma keys já eram isso. Então, o tempo inteiro. E aí, a última pergunta que eu quero te fazer é sobre a próxima grande revolução. Que a gente está falando já do tal do chip lá, né? Chip Willow lá. A tal da quântica, né? Uhum. Tá todo mundo preocupado com o computador quântico. O computador quântico é o nosso próximo carro voador. Você lembra? Desde quando tem carro voador? Sim. Nos anos 60 já tinha os desenhos do Jetson. Cara, é um desafio tão grande, é um desafio físico. Porque, na verdade, o computador quântico ele depende hoje de estar em zero absoluto. Se você lembrar de quando a gente estudou lá, física no colégio, zero absoluto é menos 273 graus. Isso é mais gelado do que a temperatura do espaço sideral. Então, para você ter um computador que funcione assim, você tem que ter essas condições. Como você faz essa condição? Então, é muito complexo. Não é uma questão mais tecnológica, é uma questão de física. É uma barreira física. É uma barreira física. Então, a gente tem previsão de estudos que fala que daqui a 10 a 15 anos, o computador quântico vai poder fazer coisas muito pequenas estabelecidas, muito rapidamente, mas muito pequenas. A previsão para a gente ter um computador do jeito que a gente imagina computador hoje, quântico, é para 50 a 70 anos. Ô, louco, será, velho? Certo? Você entende? Mas não porque é uma questão tecnológica, é porque é uma questão física de solução. Física. Né? Então a gente não tem ainda a resposta. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem a possibilidade de pegar vários computadores quânticos bem meia boca, muitos que estão lá a menos 100 graus Celsius, que eles vão errar muito. E como você pegou muito, você vai pegar alguma média ali para ver alguma coisa. O povo morre de medo do computador quântico acabar com o Bitcoin, acabar com as senhas do computador. Mas até chegar lá, o Bitcoin, as senhas do computador já vão ter se ajustado a essa questão. Porque eles estão também preocupados com isso, estão estudando para isso. Você entendeu? Então esse é o grande ponto. Mas o grande ponto mesmo que todo mundo me pergunta, Felipe, toda vez, em todo lugar que eu vou, é se a inteligência artificial vai substituir a gente. Você já ouviu isso? Muita gente tem essa dúvida. Um pouco da minha pergunta era mais ou menos isso aí. Se a inteligência artificial vai substituir cada um de nós. Assim, de cara, eu já falo para você que não existe a possibilidade da inteligência artificial nos substituir como sociedade, como humano. Por quê? Porque o que é o humano? O humano é o querer as coisas, né? A centelha divina que a gente tem ali é o ter a ganância, a vontade, as paixões, as emoções. Isso o computador não tem. O computador vai nos substituir para fazer o quê? Qual que é a vontade do seu PC? Qual que é a vontade da inteligência artificial? Ela tem vontade do quê? Ela vai querer mais dinheiro? Dinheiro para quê? Ela não se reproduz. Qual que é a intenção? Por que ela nos substituiria? Agora, se você me perguntar se ela vai substituir empregos, vai. Não, isso aí já está acontecendo. Tem uma previsão que no ano de 2025 até agora, ela substituiu 70 mil empregos só no Brasil. Só que também tem uma previsão que em 2025 ela vai criar 180 mil novos empregos de operação de inteligência artificial. Então ela vai... Isso aconteceu o tempo inteiro. Você já imaginou? Você já ouviu falar dos monges copistas? Não. Você sabe o que os monges copistas faziam na Idade Média? Copiavam a Bíblia. Os copistas. Isso. Então eles ficavam ali com a Bíblia. Todo mundo precisava de Bíblia, não existia gráfica. E eles copiavam uma a uma e entregavam a Bíblia, vendiam a Bíblia para quem sabia ler. Perfeito? Imagina como ele ficou bem bravo na hora que veio a prensa. Né? Daí eles perderam a função? Perderam. Mas a prensa substituiu a humanidade, substituiu... Então, o gênio artístico, né, sempre vai ser da criatividade humana, até porque
A inteligência artificial generativa, ela é baseada no quê? Nos seres humanos. Nos seres humanos. Então, suponhamos assim, vamos... Primeiro, nunca vai ser. Então, a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial. Quem não sabe mexer com inteligência artificial, provavelmente vai ser substituído por quem sabe. Sim, isso lógico. Isso é uma obviedade. Agora, alguém só, sendo substituído por alguém, né? Vamos fazer um exercício de futurologia assim, gigantesco. Imaginem só, você, que nós temos lá, que ela vai substituir a gente. Ela vai ser o quê? Se ela conseguir copiar completamente todas as nossas questões. Ela vai ser a gente, só que de energia, de metal. A humanidade vai continuar, só que com um monte de ciborgue que é igualzinho a gente. Uhum. E se ela é igualzinha a gente, ela vai envelhecer, vai começar a ficar chata porque ela não morre. Então, provavelmente, essa vai ser o fim de tudo. Porque qual que é o objetivo da máquina? A máquina não tem objetivo. Ela precisa da nossa centelha divina, do nosso querer, da nossa criatividade. E isso não tem computador no mundo que chega nem perto. Se alguém gerar um prompt lá, mano, e falar assim, ó, você vai igual o Thanos lá queria, né? Acabar com a humanidade, não sei o que. Mas eu vou te dizer, daí é que a gente... E se ela, por exemplo, o agente autônomo lá da Manos falar assim, eu vou acabar com essa galera aí que eles estão muito bagunceiros. Isso já aconteceu. Sabia? É. Em 2020, o primeiro drone autônomo matou uma pessoa. Decidiu sozinho. Não tinha IA generativa. Sabe o drone autônomo? Que fica... Em 2020, ele viu um alvo, identificou o alvo, dentro das regras estabelecidas pelo dono dele. Ele estabeleceu que aquele alvo era um alvo de risco e soltou o míssil no cara, sem ninguém apertar o botão. Já existe isso. Você entendeu? Já existe. Mas teve uma programação, né, de um ser humano. Sim. Né? E aí, mas e com a internet das coisas daí, velho? Isso é um aí problema, tudo cara. vai ter internet e vamos supor que tá lá tudo em casa, interligado lá em casa, no Manos lá e aí os chineses lá vão pegar e vão assumir a parada e vão falar assim, pronto, agora dominamos o mundo. Mas quem dominou? Quem dominou? Não, os chineses. Os chineses, que é a gente. Que é a gente. Então não é, elas não vão substituir a gente. Por exemplo, eu vou te falar a minha principal para a gente encerrar. A minha principal expertise. Qual que é a minha principal expertise? Eu sou advogado. Advogado. Então a minha principal... Advogado. Não, eu não. Eu não sou esse aí, não. Eu sou advogado. Advogado. É isso. A minha principal expertise é o quê? Estabelecer produtividade com a inteligência artificial. E com ela é possível... Daí a primeira coisa que o cara... mas ela erra a jurisprudência. Claro, ela não é advogada, Exato. cara. Ela não está estudando as coisas. Ela é o quê? Ela é uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa, cara. Para cada burocracia, para cada cumprimento de prazo, para cada questão essencial, ela é, para o advogado, eu não sei para vocês que são de outras áreas, mas para minha área, ela é disruptiva. Ela muda o jogo completamente. Porque você consegue estabelecer, tirar da frente a parte, a parte física da coisa e usar a tese, o pensamento seu. Você tem muito mais tempo para pensar, você tem muito mais possibilidades de escolher teses, de buscar soluções estratégicas, porque você tem mais tempo para pensar. É como se tivesse um grande secretário, um estagiário, que tudo que você pensasse ele já estava escrevendo. Entendeu? Então, hoje a gente tem uma simbiose, cara, que tem filósofos que falam que a gente está hoje nós somos centauros, onde somos metade homem e não mais metade cavalo. Porque o centauro era metade homem, metade cavalo. Por quê? Porque era o cavalo que puxava a carroça, que era o cavalo que era que ajudava, que era a ferramenta principal. Hoje nós somos centauros tecnológicos, somos metade homem e metade inteligência artificial. E isso nós somos? Somos, graças a Deus. Né? Uma coisa bem ligada à outra, né? Deus e inteligência artificial, nada a ver. Mas entenda que essa dicotomia é que torna o humano insubstituível, inclusive. Né? Então, dentro dessas perspectivas, o que eu tenho feito hoje, até dentro de escritórios, grandes escritórios, com a gestão pública em prefeituras, é estabelecer a vantagem gigantesca de produtividade, de diminuição de custos, que a inteligência artificial, que é inevitável, que é infinita,
que é inevitável, infinita, vai impor a todos. Então, isso hoje é minha expertise. Minha expertise é pegar cada uma dessas atividades e demonstrar como esse mundo novo é essencial para cada atividade que existe, né? Mas essencialmente para do advogado, do servidor público, do estudante de direito, do professor universitário, que também é minha expertise, juiz, do promotor, todo mundo. Exatamente. Né? E as discussões se a inteligência artificial pode ou não ser usada são discussões temporárias que vão ser suprimidas e esmagadas pela óbvia vantagem que nós temos. Entendeu? Esse é o ponto. Temos discussões? Temos. Temos discussões filosóficas sérias? Temos. Mas tudo isso vai ser superado rapidamente pelas vantagens que ela impõe a toda a atividade. Entendeu? Esse que é o grande ponto. É isso aí, concordo em gênero, número e grau. Não, mas é maravilhoso. Isso é uma mudança que vai trazer ganho de produtividade para todos. Vai erguer a sociedade humana ao invés de diminuir. Com certeza, tá louco. Mas é isso. Obrigado, Brunão. Eu que agradeço aqui a possibilidade de falar com vocês. Valeu. E para quem não sabe, nós estamos aqui na Arc Assessoria Digital. Nós estamos aqui no Shopping Goiabeiras, no 2º piso. Então, se você precisa produzir um podcast, gravar seus vídeos, tirar fotos, nós estamos aqui para te ajudar em todos os seus desafios de marketing também aí para o seu negócio. Precisar vender mais, precisar de uma estratégia digital, é com a gente mesmo. E a gente também já está lançando mão além, né, disso aqui, ó. Além de câmeras, a gente também já usa inteligência artificial. Muito também. Bom. E já que a gente está na hora do jabá, também vou falar o meu. Pode, dia 19 de julho agora, eu estou relançando. Um dos primeiros cursos de inteligência artificial no direito que foi lançado no Brasil foi meu, em novembro de 2023. Agora eu estou relançando a versão atualizada desse curso, certo? E vai ser um evento online ao vivo no dia 19. 8 horas de curso de atualização de inteligência artificial para uso jurídico. Muito bom. Então, depois eu encaminho para vocês. Qual que é a rede social? No Instagram, @Dr. Bruno Henrique Rocha, que lá vai estar tudo colocado lá no meu Instagram. A gente coloca, vai ter todas as informações por lá. Maravilha. Beleza? Valeu, Brunão. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Até logo. Tchau, tchau.